Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Vamos lá? 2 Timóteo 1, 7. Diz o seguinte: porque Deus, amém? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou medo, ok? Mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Ele está dizendo que Deus não nos tem dado um espírito. E ele está dizendo que esse espírito, ele se chama medo ou covardia. Então, nós precisamos entender que o medo não é apenas um sentimento. Amém? Você está comigo? Pergunta aí a pessoa que está do seu lado, você está ligado? Fique ligado. Está falando que medo não é apenas um sentimento. O medo é uma visitação. O medo é uma flecha. O medo é um dardo inflamado do maligno. O medo é um espírito que não vem de. Então, medo não vem de Deus. Amém? Medo não é algo que vem de Deus, que provém de Deus. A palavra medo, ela é oriunda de uma palavra no grego chamada phobos. E essa palavra phobos, ela significa medo, susto, pânico, terror. Mas ela também pode significar, no sentido positivo, temor e reverência. Mas não é utilizada como tal, porque existe uma outra palavra que ela é mais abrangente, que ela é mais plena quando se referencia a temor e reverência, que é uma palavra chamada sebomai. Tudo isso no grego. Então, por conta disso, muitas vezes nós temos muitas palavras que são sinônimas na nossa língua também, sim ou não? Mas tem algumas palavras que se encaixam melhor quando elas querem adjetivar algumas coisas, sim ou não? Então entenda, a palavra fobia tem a ver com medo? Tem a ver com medo? Pronto, a palavra fobia é oriunda da palavra phobos. Então phobos, ela está muito mais encaixada, muito mais interpretada como medo, como pânico, como algo que traz terror para nós. Você está comigo? Amém? Apenas para conhecimento histórico, a mitologia grega, por ser uma cultura religiosa politeísta, até hoje a gente tem muitos filmes, né, que falam sobre deuses, né? Inclusive aí na Marvel, né? São Zeus, Apolo, tudo isso são deuses da mitologia grega. E que dentro desse sincretismo religioso, muitos deuses deles, eles se referenciam a principados, a potestades e a demônios também. Você está comigo? Amém? Então,
dentro da mitologia grega, Phobos também significa um demônio. E é interessante que na mitologia grega, Phobos, ele é filho de dois deuses. Ele é filho de Ares com Afrodite. Então, o deus Ares e a deusa Afrodite, ela gerou dois filhos gêmeos. E esses filhos gêmeos, um deles se chama Phobos e o outro se chama Deimos. Olha que coisa. Phobos, ele significa medo e Deimos significa terror. Dois filhinhos que ninguém queria ter, né? E por que isso era significativo dentro da cultura grega? Como a Grécia foi um grande império, em todas as movimentações de guerra, os gregos, eles simplesmente invocavam o deus Phobos e o deus Deimos para gerar medo e terror aos seus inimigos. Inclusive, todas aquelas armaduras e todos aqueles capacetes em tempos de guerra, eles também eram feitos muitas vezes para gerar terror e medo no adversário. E é por isso que muitos capacetes, eles remetiam a figuras grotescas, e muitas delas colocavam chifres, colocavam coisas que geravam um espírito de intimidação nos seus inimigos. Você está entendendo? A gente não vê isso, né, nos filmes, né? Então, tudo isso se remete a esses espíritos que se manifestam dessa forma, para trazer medo, para trazer pânico, para trazer terror. Agora, o que é que isso tem a ver para a gente traçar um paralelo dentro da nossa realidade espiritual? Porque o medo, ele pode dominar uma pessoa, o medo ele pode visitar uma família, o medo ele pode visitar um povo, um estado e pode até visitar uma nação e até o planeta, sim ou não? 2020 nós fomos visitados por um espírito de medo, sim ou não? O planeta foi visitado, sim ou não? Por conta de uma pandemia. O planeta foi visitado. Houve medo naquela época, sim ou não, irmãos? Então entenda a realidade dessa questão do espírito de medo e como ele se manifesta de várias áreas. E o que a gente precisa saber é que em que áreas o medo ele tem nos visitado? Em que área o medo tem alcançado a sua mente e talvez o seu coração? Porque ele nos visita, sim ou não? Sim ou não? Ele nos visita. Somos alvejados pelo medo. E precisamos entender em que áreas nós somos visitados por esse espírito do medo. E eu quero aqui fazer uma classificação, que eu quero dizer que essa classificação é uma classificação minha, para a gente entender melhor essas áreas de atuação desse espírito do medo. Ela não é uma classificação técnica, nem psicológica aqui para os psicólogos que estão aqui no nosso meio e que vão poder criticar essa classificação de medo, mas é para um entendimento melhor nosso, tá certo? E que eles podem se misturar e se confundir entre si, mas apenas para melhorar o nosso entendimento, amém? Por exemplo, o medo, ele pode se manifestar na área física, naquilo que a gente vê
e naquilo que a gente pode tocar, ok? Então, por exemplo, tem alguém aqui que tem medo de inseto? Aracnofobia. Tem medo de aranha. Os homens que têm medo da baratofobia. Tem medo de barata. Esse é mais ou menos, né? Enfim. Mas tem gente que tem medo de inseto. A minha mulher, ela tem medo de louva-a-Deus. É um negócio meio estranho, né? O nome do bicho é louva-a-Deus. Mas você tem medo de inseto, o que é que vai fazer? Tem insetos que são peçonhentos. Ou medo de algum outro animal. Tem animal que nos dá medo, sim ou não? Medo. Mas tem gente também que tem medo de agulha. É ou não é? Quem é que confessa aqui que tem medo de agulha? Quem tem medo de agulha? Tem gente que tem medo de agulha. Tem uns marmanjos que vai tomar vacina, meu Deus, você tem que amarrar na cadeira. Tem gente que tem medo de ver sangue. Se treme todinho, gela, fica tonto, desmaia. Sim ou não? Tem gente que tem medo de ficar doente. E quando fica doente, meu Deus do céu, entra em total desequilíbrio, pensa que vai morrer, pensa que é o pior logo, né? É uma espinha que nasceu, meu Deus, isso é um câncer de pele. Meu Deus do céu, isso aqui, o que é isso aqui? É um tumor, uma espinha, é um tumor. Tem medo, né? Enfim, e essas são as manifestações, vamos se dizer assim, no físico, que a gente vê, que a gente toca. Mas tem também as manifestações do medo no campo emocional, que a gente não consegue, não é físico, a gente não pega, mas é de ordem emocional. Por exemplo, medo de escuro. Tem gente que tem medo de lugar fechado, que aí já é um estágio acima, não é um medo, é uma fobia. Sim ou não? Medo de altura. For numa altura assim, meu irmão, tudo começa a girar, né? Não é assim? E outras coisas mais. Medo de água. Medo de água. Pode ser no joelho, mas o cara fica com medo. Medo de voar de avião. Mas tem gente que já foi curado nisso. Enfim, tudo isso são de ordem emocional. A psicologia, ela fala de um medo e uma fobia que se chama fobia social. Se tiver psicólogo aqui, por favor, valide. Fobia social. É o medo de você ser criticado. É o medo de você ser julgado pelas pessoas. É um tipo de fobia social. E o terceiro tipo de medo que eu quero colocar aqui, e que eu classifiquei, isso não é técnico, tá? Longe de mim, quem sou eu, mas apenas para a gente ter uma visualização maior. A terceira que eu quero classificar é o medo espiritual, que são de cunho espiritual, daquilo que é mistério e daquilo que é desconhecido. Faz sentido ou não? Sim ou não? Então, tem esse medo de coisas espirituais. Por exemplo, o inferno é algo de cunho espiritual. Batalhas espirituais é algo de cunho espiritual. Espíritos malignos, demônios, é algo de cunho espiritual. E tem gente que tem medo disso, sim ou não? Sim ou não? Então, isso é uma realidade.
E a gente precisa entender como isso se dá. Como se dá a questão do medo? Entender a influência desse espírito e como isso acontece, né? Como você acha que acontece o medo? De qualquer coisa. Como é que acontece? No dia a dia nosso, como é que acontece? Você sabe como acontece. Em qualquer situação. Vem algo na sua mente. Não é assim? Um pensamento. E o que é que esse pensamento traz para você? O que é que esse pensamento traz para você? Vou lhe dizer. Ele traz uma dúvida. Sim ou não? Ele traz para você uma dúvida. O medo, ele carrega junto com você uma dúvida. O medo, ele quer descredibilizar alguma situação na sua vida. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Aí vem aquele pensamento. Mas se eu gaguejar? Mas se eu ficar nervoso? Mas se eu não conseguir destravar na fala? Acontece ou não? Isso é um exemplo. Então, o medo, ele vem carregado de uma dúvida. E ele acontece no campo da nossa mente, sim ou não? Gerando uma dúvida. Ele gera isso. E a dúvida, ela pode se desdobrar em algo que se chama incredulidade. O próximo estágio, depois da dúvida, é você deixar de acreditar que é possível. Isso acontece. Isso acontece? Então, isso é normal. Mas a incredulidade, ela atinge diretamente a nossa fé e a nossa crença. Sim ou não, irmãos? Não é? Ela depõe, ela desconstrói a nossa fé e a nossa crença. Isso é muito ruim, porque a nossa fé, a nossa confiança, ela é a coisa mais importante que permeia a nossa jornada. Porque sem fé é impossível. Então, todo o trabalho do diabo, você entende aqui junto comigo, e todo o trabalho desse espírito de medo tem a ver com descredibilizar aquilo que o Senhor falou, que é promessa, que é verdade, que é um princípio, que é algo para você e para mim. Esse trabalho do diabo é para descredibilizar aquilo que o Senhor tem falado para nós, sim ou não? Então a gente precisa entender que isso não é apenas um mero sentimento, mas é algo que provém também de um cunho espiritual. Então o medo, de certa forma, é um espírito, uma visitação do espírito. E qual é o objetivo dele? É lhe paralisar. O objetivo dele é o quê? É nos limitar. Medo nos limita, sim ou não? Medo nos limita. É terrível. Medo de altura. Medo de altura lhe limita a você ver, talvez, lindas paisagens, sim ou não? Você já imaginou você ir num local que é uma paisagem maravilhosa, uma paisagem arrebatadora, e você ser impedido, limitado de ver, porque você tem medo de altura? Então, medo, no sentido geral, ele limita você. Você está comigo?
ele lhe limita, ele pode lhe paralisar. O medo, ele tem esse objetivo e pode até nos aprisionar, sim ou não? Às vezes somos aprisionados pelo medo. Ele pode roubar completamente a nossa crença e a nossa fé. Tudo isso é o medo. Então o medo, ele é uma flecha. O medo é um dardo inflamado, lançado no campo da nossa mente, para gerar dúvida, para gerar incredulidade, falta de confiança e desconstruir, minar a nossa fé. E tudo isso depende de como nós sabemos lutar dentro desse campo de batalha. E o primeiro campo de batalha é a nossa mente, amém? Porque vem aqui a flecha, vem aqui o dardo inflamado, vem aqui o pensamento. E que começa a agir, a gerar essa dúvida. E isso depende de nós combatermos ou rejeitarmos. Se não fizermos isso, ela vai encontrar repouso também nas nossas emoções. Ei, você está comigo? É verdade isso ou não? Ela sai daqui, do campo da nossa mente, e ela desce para o campo das nossas emoções. E aquilo que era apenas uma dúvida ou um medo, ela pode se desdobrar em uma fobia, sim ou não? E essa fobia, ela te limita, te paralisa, te aprisiona, e é uma coisa terrível. Então, veja a importância de Romanos capítulo 12, fala a respeito desse campo chamado mente, e onde o Senhor diz que esse campo chamado mente, ele precisa passar por um processo de transformação. É uma metanoia da nossa forma de processar as coisas, mas também de blindar, de trazer uma proteção e de trazer uma blindagem dentro do campo da nossa mente. Sim ou não? Romanos 12, verso 1, por favor, só para a gente ter. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então tem um plano perfeito, tem um plano maravilhoso, tem um plano completo, pleno, que é a vontade de Deus, algo bom, perfeito e agradável, amém? Mas isso só é possível com uma transformação de mente. Isso só é possível quando a gente pode fazer uma descontaminação, quando a gente pode fazer algo que, de repente, a gente esvazia tudo aquilo que gera em nós essa aderência a essas flechas chamadas medo. Você está comigo? Mas se não tem essa resistência, que não tem essa blindagem, a seta do medo vem trazendo dúvida, e por ela não ter algo que possa combater ela, ela vai encontrar repouso da mente para a nossa alma. Então, o segundo campo é o campo da alma. E quando ela encontra repouso no coração, na alma, ela vai minar a nossa confiança, ela vai gerar em nós a incredulidade, porque simplesmente nós não conseguimos usar os nossos escudos e capacetes para anular todas as sofismas, todas as mentiras. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3, veja o que ele diz. Dois 10, 2 Coríntios 10, verso 3, né? Diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne.
Porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra, elas não são o quê, irmãos? Vocês estão fraquinhos hoje. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que são sofismas? Mentiras, enganos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Então a gente precisa saber usar os nossos escudos, as nossas armas, aquilo que Deus disponibilizou para nós como proteção para isso, para que esse medo não encontre aderência, repouso, e saia dentro desses campos de mente, passando para a alma, para gerar em nós limitações, para gerar em nós paralisias e até aprisionamento. Tem alguém aqui que se sente limitado pelo medo? Tem alguém que se sente limitado por algum tipo de medo? Porque esse é o trabalho do inimigo. Tem gente que tem medo de falar, de vir aqui à frente. Tem um medo para isso. Mas muitos aqui já foram curados nisso, amém? Foram libertos desse medo. Porque esse é o objetivo. E aí, é muito importante. Veja o que o livro de Jó, capítulo 3, verso 25. Abdala, se puder colocar aí na King James, é melhor, especificamente. Depois você volta. Jó 3, 25. Isso foi uma percepção de Jó. E eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte, ele diz: exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Quem tem medo vive sem sossego, sim ou não? Então, essa é uma realidade, queridos, que nós precisamos considerar e saber sermos combativos a essas visitações sobre nós. 2 Crônicas, capítulo 20, eu quero ler esse texto com você. 2 Crônicas, capítulo 20, vem comigo. A partir do verso 1. Vamos ler aqui rapidinho, para você entender o contexto. Amém? Amém? Diz o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida como En-Gedi. Então Josafá sentiu o quê? Então, queridos, todos nós
estamos sujeitos a sentir medo. E aqui estava falando de Josafá, que foi um rei incrível, um homem de Deus. Mas nessa batalha, a grande multidão, o poderio de todos esses outros reinos que vieram contra ele, gerou nele um grande medo. E qual é a diferença daquele que se sairá vitorioso quando o medo aportar e bater na nossa porta? É como nós iremos nos posicionar, é como nós iremos lidar com o medo. E o texto diz, ele sentiu grande medo, e aí o que foi que ele fez? Decidiu, diga decidiu. Precisamos tomar decisões. Amém? O medo pode vir? Pode. E certamente ele virá. Mas nós precisamos tomar decisões. E diz, ele decidiu buscar o socorro do Senhor. E o que é que ele fez mais? E convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Diz o texto, todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio ao Senhor. Espera aí, deixa eu só trocar aqui. Para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E aí, o povo se reuniu para jejuar e orar. Verso 5 diz, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo e disse, olha a oração de Josafá. Amém, irmãos? Ei, porque como nós fazemos a oração? Como nós entramos dentro dos tribunais eternos? Como nós usamos as jurisprudências espirituais? Isso faz toda a diferença. Amém? Como nós chegamos diante do juiz? Isso faz toda a diferença. E veja como Josafá, ele se chega, diz o texto, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel? E não adestes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Irmãos, quem joga xadrez entende uma movimentação chamada checkmate. É sem saída. Essa é a oração que deixou Deus sem saída. Verso 10, ele diz, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cuja terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas neles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes por herança.
Ele está dizendo, tu nos deste uma herança e agora vem os inimigos, vão nos tirar da herança que tu nos deste. Verso 12 ele diz, diga Ele está dizendo, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, olha só gente, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Foi muito fraquinho essa aleluia seu. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Isso faz toda a diferença, sim ou não? Olha, gente, como a gente enfrenta o medo. O texto diz, foi um grande medo. Quando você tem um grande medo, o que você faz? Se desespera, se rasga, murmura, reclama. O que você faz? Quando o medo bate na tua porta, quando a dúvida bate e te visita. Josafá, ele decidiu, eu vou buscar o meu Senhor. E vou levar todo o povo a um tempo de jejum e de oração. E eu vou expor aquilo que eu creio, mas eu vou expor também aquilo que eu estou sentindo e as minhas fragilidades. Senhor, nós somos pequenos. Nós não temos como enfrentar essa grande multidão. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Nós confiamos em ti. Os nossos olhos não sairão de estar colocados a ti. Nós não ficaremos colocando os nossos olhos na grandeza do inimigo, porque o Deus ao qual eu creio, Ele é muito maior, Ele é muito mais poderoso, e Ele já destruiu todos os adversários de Israel. Porventura, Ele não poderá fazer o mesmo. Você está entendendo? Isso fez toda a diferença. Não há problema em termos o medo, mas nós precisamos saber como tratar ele, como nos posicionar diante dele. Você está entendendo isso? Josafá, ele decidiu, e ele levou o povo junto com ele. Ele levou homens, mulheres, crianças, seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio sobre um homem de Deus chamado Jaziel e disse para eles: dai ouvidos, ó Judá, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã você vai descer contra eles, e você vai ficar parado, porque essa peleja você não vai ter que pelejar, é o Senhor que vai pelejar por vós. Queridos, você está entendendo que a nossa postura pode mudar tudo? Você está entendendo? Ei, você está comigo aqui?
A nossa postura, ela pode mudar tudo, o medo pode vir, mas eu preciso saber como tratar ele, e eu não vou me esconder, mas a minha decisão, ela muda tudo. Ele teve o medo, reconheceu que era fraco, que não podia fazer, não sabia como fazer, mas ele confiava no Senhor, e os olhos dele não estavam postos na força do inimigo, na multidão do inimigo, estava posto naquilo que o Senhor um dia já fez, e naquilo que ele acreditava que ele poderia fazer de novo. A nossa mente, a nossa alma e as nossas decisões. O que aconteceu é que o Senhor trouxe confusão no meio do arraial, e um lutou contra o outro, e eles se destruíram entre si, e o Senhor trouxe a vitória e o livramento. Posso ouvir um amém por isso? Você pode se expressar por conta disso? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. O Senhor tomou a causa do seu povo e deu livramento, né? O lugar onde enfrentamos o nosso medo, ele se tornará o lugar da dependência de Deus. Amém? O lugar do enfrentamento do medo será o lugar da dependência de Deus. Ou seja, a sua coragem, a sua ousadia vai transformar esse território num território de milagre, num território de intervenção de Deus. Amém? Davi, ele por muito tempo ficou muito aterrorizado, ficou assustado por conta das ameaças de Saul. E ele chegou a se esconder na caverna, chamada Caverna de Adulão, que era um lugar fisicamente seguro, mas espiritualmente nocivo. E olha a palavra que o profeta trouxe para Davi. Queridos, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Veja essa palavra em 1 Samuel, capítulo 22, verso 5. Por muito tempo, Davi e os seus se escondiam em uma caverna. E essa caverna, fisicamente, ela era segura. Mas veja a palavra que Deus trouxe para Davi. Diz o seguinte: porém, o profeta Gade disse a Davi. Disse o quê? Disse o quê? Que negócio é esse, rapaz? Como é que Deus manda sair do lugar seguro? Mas ainda bem que não sou eu que estou dizendo. Deus chega para Davi: Davi, basta. Sai desse lugar seguro. E mandou ir para onde? Vai e entra na terra de... Vai e entra na terra de... E então Davi saiu e foi para um bosque de Herete. Irmãos, Deus às vezes é estranho, não é não? Porque às vezes parece que está tudo bem para você, né? Você está ali no lugar seguro, numa zona de conforto, não é assim, né? Naquela aparente paz e tudo. Mas Deus entendia que o tempo ali já estava sendo prejudicial para Davi, porque estava fazendo com que Davi saísse de uma dependência e de uma confiança de que era Deus que guardava ele. Sim ou não? E Deus chega e diz para ele: sai daí e vai para a terra de Judá. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Sabe qual é a terra de Judá? A terra de Judá é a terra do leão. A terra de Judá é a terra que tem um leão chamado Leão da tribo de Judá. A terra de Judá é Deus dizendo para Davi: vai lá,
porque tem um leão que vai te guardar. Vai lá, sai de lá, desse lugar seguro, e vai lá para o bosque, vai para o vale. Mas eu quero te dizer, tem um leão lá em Judá, que ele vai te proteger, que ele vai te guardar, que ele é teu escudo, é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente no dia da angústia, no dia da aflição. Nele você pode confiar e voltar à dependência dele. Que expressão tão pequena, meu Deus. Amém, irmãos? Agora, preste atenção. Preste atenção agora. O Senhor estava falando, inclusive, sobre essa palavra de Davi. Desde a semana passada. A sair do lugar seguro. A não ter medo nesse lugar seguro. A estar numa zona de conforto. E deixa eu lhe falar uma coisa. Nós estamos vivendo hoje um tempo onde estão querendo colocar medo em nós. Estamos vivendo um tempo onde estão querendo nos intimidar. Estamos vivendo um tempo onde nós não podemos defender as nossas liberdades. Estamos vivendo um tempo onde está sendo proibido a nós defender as nossas crenças e defender os nossos valores, inclusive crenças e valores da nossa fé. É isso. E tornando princípios em valores como algo que se fosse crime. Onde debaixo de uma legalidade de um Estado laico, não podemos expressar mais a nossa fé. Não podemos mais expressar aquilo que nós acreditamos. Temos a dificuldade. E muita gente tem falado de democracia e um Estado laico, e nós não podemos expressar, muitas vezes, o que é pecado. Você sabe o que é pecado? Sim ou não? Quando peca, você sabe o que é pecado? Pecado tem nome. A Bíblia fala de pecado. Sim ou não, irmãos? Porque aqui nós não se trata de falar a respeito de nenhum tipo de cunho. Nós estamos falando na defesa da nossa fé, sim ou não? E como eu não posso dizer que pecado é pecado mais? Como agora eu preciso estar intimidado e ameaçado para declarar as minhas confissões de fé e crença e ter medo de dizer que pecado é pecado? E tem medo de dizer as declarações mais evidentes e claras no que tange a palavra de Deus. Até na obra da criação nós temos medo agora de falar que Deus criou homem e mulher, criou macho e fêmea, porque isso agora se tornou discurso de ódio. Então, eu quero dizer para você que na defesa daquilo que nós cremos, porque eu vou defender a criação do jeito que ela é. E do jeito que a Bíblia diz que ela é, a verdade de Deus. E, queridos, deixa eu deixar claro aqui. A Bíblia fala de forma clara, e essa é a nossa filosofia de vida. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, sim ou não? Nós também abominamos o pecado, mas nós amamos o pecador, porque foi de lá que ele nos tirou, sim ou não, irmãos? Eu saí de lá, ele me resgatou lá, ele me deu uma chance lá, quando ninguém me deu, quando eu estava fadado ao pecado e à morte, foi ele que me resgatou, que acreditou em mim,
que achou que eu valia algo, e o preço foi caro, foi preço de sangue. Então essa é a realidade, mas pecado não deixa de ser pecado. Eu não posso dizer e me enganar e dizer que na Bíblia que o homossexualismo não é pecado. É pecado. Como roubar é pecado. Mas hoje querem nos intimidar e fazer nos calar, para que a gente não possa defender as nossas crianças das ideologias de gênero, pondo medo, intimidando. Tem gente presa por confessar a sua fé. Tem gente que está sendo cancelado por isso. Porque é o curso desse mundo e do espírito do anticristo que deseja fazer isso por medo, fazer nos calar e até nos matar. Nos paralisar. Mas não vou conseguir, porque ninguém para a igreja do Senhor. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. E mesmo se nos caluniarem, mesmo que levantarem mentira, mesmo que nos persigam, mesmo que nos matarem, vamos virar semente, e a morte de um será capaz de levantar centenas e milhares, porque esse é o fenômeno do cristianismo. Um morreu por todos, mas trouxe a vida para uma multidão. Então, enquanto mata um, ele serve como semente para levantar uma geração ainda maior. Porque um dia homens de Deus foram presos, encarcerados, e depois foram ameaçados e disseram para eles: vocês vão calar, e vocês não vão deixar agora, vocês não vão falar mais sobre esse Cristo. E eles chegaram diante das autoridades locais e dizem: importa mais agradar a Deus do que agradar a homens. Como nós poderemos negar aquilo que nós temos visto e ouvido? E eles saíram da prisão e voltaram a pregar o mesmo evangelho do reino de Deus. Vocês estão entendendo? Nenhum espírito de medo pode nos calar e nos silenciar e nos intimidar. Não pode, não deve. Essa semana nós tivemos a morte de um cristão, um homem de Deus. Um homem que simplesmente era um homem bom, um cristão, que cria no Senhor, que ia para as faculdades, não com nenhum intento de entrar em conflito, mas ele juntava 7, 8 mil, 10 mil jovens para dialogar, para falar daquilo que ele cria, dos princípios e valores que ele cria. E milhares de jovens se voltaram para o cristianismo, se converteram e foram descontaminados de toda essa ideologia nefasta que hoje tem sequestrado a educação globalizada. Um homem que falava de Jesus, um homem que acreditava na família, um homem que tinha princípios e valores e que não entrava, que dava direito ao contraditório. Mas ele foi alvejado por uma bala na frente dos seus filhos, por alguém que discordava. E essa imprensa nojenta, podre, simplesmente coloca ativista de extrema direita é assassinado em uma universidade.
O cara que abria espaço para dialogar, para ouvir quem pensava diferente, para ouvir quem criticava a ele é chamado de um ativista de extrema-direita. E nada foi falado do ativista que matou ele por pensar diferente. Você está entendendo isso? Você está compreendendo que mundo é esse que a gente está vivendo? O extremista é ele. Irmãos, me perdoe, me desculpe, mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque isso está falando sobre a defesa daquilo que nós acreditamos. E que estão cerceando isso. Que estão querendo nos intimidar, para nós não falarmos mais. Vocês, jovens, para vocês não falarem mais na defesa da sua fé, na sua faculdade, na sua escola. E eu quero dizer a você, não tenha medo, não se intimide, não silencie, não se cale, porque o problema é a questão, não é a questão da voz dos maus, mas é o silêncio dos bons. Não podemos nos silenciar, não podemos nos intimidar. Em Montreal, no Canadá, mais de 100 igrejas foram queimadas. Queimadas. E simplesmente porque nós somos passivos da paz. Não somos terroristas e não somos homens-bombas. E não pegamos em armas. Mas dão o direito deles fazerem tudo isso. E nós ficamos acuados, intimidados, silenciados, paralisados. Não vamos ficar. Não vamos nos intimidar. Não vamos silenciar. Nós continuaremos avançando na confissão de fé daquilo que nós cremos, nos princípios e valores que nós não negociamos. E mesmo que tudo que está escrito na Bíblia, porque está escrito na Bíblia, nos odiarão, nos perseguirão, nos caluniarão e até nos matarão, mas nós não iremos retroceder. Eu quero concluir, irmãos. Só trazendo uma coisa que é pública, que se você abrir o Google agora você vai ver, que não é ideia nem invenção minha, está aí, mas que é importante você entender. E talvez ninguém tenha falado e essa informação não chega para você, mas aqui vai chegar. Coloca aí a imagem, por favor, e eu quero terminar. Eu quero trazer para você, pode colocar, Abdala. Esse homem, o nome dele se chama Lenin. Lenin. Depois você pesquisa. E ele é considerado um dos pais do comunismo. Essa declaração foi uma declaração pública dele. Veja o que ele diz. Use o idiota útil na linha de frente. Incite o ódio entre as classes. Acuse os adversários do que você faz. E chame-os do que você é. Destrua sua base moral. Fale sempre em democracia, mas assim que haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo.
Isso é a realidade de hoje. Me perdoem, mas tem muito idiota útil sendo manipulado. Eles, coloca aí, por favor, eles nos chamam, está ali. Acuse os seus adversários do que você faz. Somos chamados de fascistas, fundamentalistas, nazistas. Mas quem é que não tolera a nossa crença e a nossa fala? E até mata por isso. Somos nós que temos o discurso de ódio. Somos nós os fascistas. E ele diz mais: chame-os do que você é. Nós somos fascistas. Eles eram fascistas. Eles eram ditadores. Mas chama os outros do que eles são. Falem de democracia, porque tudo que a gente está vivendo é em defesa da democracia. Autoritarismo, prisão, falta de liberdade de expressão, é defesa de democracia. Mas esse é o discurso do comunismo. Fale de democracia, mas aos poucos vá tomando o poder sem escrúpulo. Escute, é o que está acontecendo na nossa nação. E não se trata de política, se trata em defesa do cristianismo. Porque a antítese do comunismo não é o capitalismo. A antítese do comunismo é o cristianismo. Porque capitalismo não tem base moral, mas o cristianismo tem base moral. E nós somos a pedra no sapato. Eu termino dizendo que nada pode nos parar, nada pode nos intimidar, nada pode cessear a nossa regra de fé e de crença. E nada disso vai poder parar a igreja e o poder da igreja na sua missão. Fique de pé no nome de Jesus. Ministério do Louvor, por favor. Vamos orar, irmãos. De fato, nós precisamos de orar para que não haja a visitação do espírito de medo em nenhuma área da nossa vida. Que eles não encontrem repouso em mente e em alma. Que eles não encontrem repouso sobre todos os nossos princípios e valores, crenças e regras de fé. E nada do que está acontecendo no mundo exterior, de ordem física, emocional ou espiritual. Porque o espiritual, ele precede tudo. E de fato, vivemos uma guerra espiritual. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Nós somos daquele que tem a necessidade de perseverança. E vamos perseverar. Não vamos parar no meio do caminho. Porque o objetivo do diabo é nos limitar. O plano do diabo é tentar nos paralisar e até nos aprisionar. Mas eu quero dizer para você, Fobos e Deimos
não encontrará repouso na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma, na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Não encontrará repouso na nossa nação. Não encontrará. E nós vamos alçar a nossa voz profética nesse tempo, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, essa noite nós nos achegamos diante de Ti.